Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje apresenta o caso de sucesso do Grupo WEG, que mostra como a implantação de uma tecnologia para a gestão do desempenho corporativo impactou positivamente os processos de geração, análise e transformação dos indicadores nas diversas unidades de negócio do grupo. Você também vai conhecer os principais desafios que surgiram com a implantação desse novo modelo de gestão e quais serão os próximos passos para a evolução desse processo. A apresentação será realizada por Luiz Gustavo Quinto, engenheiro mecânico, especialista em gestão industrial, que atua há mais de 10 anos no desenvolvimento e implantação de soluções de TI no Grupo WEG. Desejo a todos uma ótima apresentação. Ótimo. Muito obrigado, primeiramente. Gostaria de agradecer o convite, de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da experiência que tivemos na implantação desse projeto. O nome do projeto é Projeto KISS, e visava automatizar o processo de geração dos indicadores da qualidade das unidades de negócio do Grupo WEG. Então, vamos lá. O conteúdo que eu preparei para a gente estar conversando no dia de hoje, apresentando. Então, começa um pouquinho explicando quem é a WEG, o que é a WEG, para quem não conhece a empresa ainda. A gente vai falar um pouquinho sobre o Projeto KISS, as estratégias de implantação do projeto, como foram, as dificuldades que a gente teve, os desafios a ser superado, um pouquinho dos resultados obtidos e que ainda estamos obtendo, porque os resultados ainda são parciais, o projeto ainda está em andamento, e os próximos passos, o que a gente está planejando aí para o futuro. Então, um pouquinho da história da WEG, né? A WEG ela foi fundada em 1961 na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, por 3 empreendedores locais, né? O Sr. Werner, o Sr. Ego e o Sr. Geraldo, que se juntaram e começaram na fabricação de motores elétricos, visando esse mercado, né? A empresa desde então vem atuando na fabricação de motores elétricos e hoje ela já atua em outros segmentos de negócio voltado a soluções de energia. Os segmentos de negócio do Grupo WEG, então, continua sendo a fabricação de motores elétricos, é o carro-chefe do grupo, né? E ela atua também no ramo de automação industrial e predial, a parte de geração de energia, a parte de transmissão e distribuição de energia e a parte de fabricação de tintas líquidas, pós e pó também, né? A WEG está presente mundialmente, com fábricas em mais de 12 países, né, em 12 países, para ser mais exato. O número exato de fábricas agora eu não lembro. E tem filiais comerciais também presente em todos os países, né? Aqui um pouco da visão da empresa, né? Da atuação dela, global. Alguns números para a gente conhecer um pouquinho da empresa, né? O faturamento no ano de 2019 foi de 13 bilhões. Ela tem filiais comerciais em 36 países e fábricas em 12 países. Portfólio composto de mais de 600 linhas de produtos, está presente nos 5 continentes. Mais de 1 milhão de metros quadrados construídos. Ela hoje está em torno de mais de 31 mil funcionários, sendo que mais de 3.600 são engenheiros. O seu centro de treinamento de clientes tem mais de 21 cursos disponíveis para seus clientes, sendo que já treinou mais de 50 mil clientes. Um pouquinho da produção da WEG, ela produz em torno de 1,7 milhões de litros de tintas líquidas por mês, 2.300 toneladas de tinta pó na unidade química. Na parte de geração já produziu mais de 100 mil MVA. Na parte de automação, mais de 1 bilhão de produtos produzidos. Motores elétricos, em torno de 16 milhões de motores produzidos anualmente. Na transmissão, mais de 58 mil MVAs produzidos. E também tem a unidade reflorescedora, que tem mais de 12.500 hectares de reflorestamento aqui na unidade. Esses são alguns números, né, da WEG. Agora entrando um pouquinho no nosso projeto KISS, que é o Quality Index System. O projeto KISS, ele teve por objetivo, ele foi demandado pelos departamentos de controle de qualidade dos 5 segmentos de negócio do Grupo WEG, né? Onde o objetivo da área de negócio, o que eles gostariam, o que eles pretendiam, era ter uma plataforma, um ambiente,
onde eles pudessem fazer a gestão dos seus indicadores gerenciais de controle da qualidade e também pudesse propiciar para eles uma análise mais efetiva dos dados da qualidade, podendo explorar melhor a informação sobre essa área, sobre esse processo, e com isso poder desenvolver e evoluir melhor a parte de qualidade do grupo. Os indicadores dessas áreas, até então, eram gerados de forma manual, fazendo extração dos sistemas de origem, como SAP, sistemas de ensaio, sistemas de produção, extraindo esses dados e fazendo toda a compilação em planilhas de Excel. Esse trabalho demandava muita energia das áreas de negócio e também era suscetível a erros, né? Porque era feito de forma manual, então tinha um elemento humano aí no meio. Então, com essa plataforma, um dos objetivos era isso, era automatizar esse processo para reduzir, primeiramente, o erro de análise de indicadores e, posteriormente, também dar mais agilidade a esse processo, né, de geração dessas informações e análise. Os indicadores da qualidade são basicamente divididos em 3 pilares aqui na VEG. O primeiro deles é o custo da não qualidade, que ele é avaliado, que é o custo gerado para a empresa, né, dos problemas. O segundo ponto é a análise dos defeitos internos, onde tudo que é produzido na empresa, que tem algum tipo de desvio de produção, é registrado e com isso propicia a avaliação dos problemas e melhoria dos processos para a redução desse índice. E outro é o índice de reclamação de campo, que a gente recebe via a entrada via assistência técnica, onde a gente identifica quais são os problemas que estão dando nossos produtos em campo e assim consegue atuar e melhoria também nos nossos produtos para reduzir esse índice. Tá? O resultado esperado pelas áreas de negócio era basicamente, primeiro é a automatização desses indicadores, então redução do tempo demandado na geração desses números, padronização dos indicadores nas diversas áreas. Então, dentro do mesmo segmento de negócio, por ser feita a extração manual, a gente detectou durante o projeto, então já era de conhecimento das áreas, existiam as ponderações realizadas, né? Então, isso era difícil de controlar, porque é uma empresa muito grande, né? Como a gente viu nos números ali. Então, não existia um controle muito grande sobre esse ponto, né, sobre o quanto eram distorcidos os valores. Então, um dos objetivos da ferramenta, resultados esperados com a implantação de uma ferramenta, era a padronização dessas regras de cálculo, de extração da informação, para poder, sim, ter um valor mais correto, né. Poder gastar menos tempo na geração do valor e poder investir mais tempo na análise desses dados, né? Poder avaliar, poder gerar planos de ação que realmente trouxessem um resultado efetivo para a empresa, também era um dos objetivos do projeto. Tá? Então, quando esse projeto chegou para nós, da TI, a gente fez, então, junto com a área de negócio, um processo de seleção de fornecedores para ver quem poderia nos ajudar nesse processo de implantação de uma plataforma, né, de avaliação de informações, e nesse processo a gente, no final dele, acabou selecionando a Soft Expert, que a gente entendeu que seria um fornecedor capaz de atender a todos esses anseios do nosso cliente interno, do nosso negócio. Aí, quando começamos o projeto, né, a gente começou, então, uma metodologia proposta pelo fornecedor, né? Então, basicamente, se resume nessa imagem aqui. Primeira etapa foi realizar um discovery, onde a gente discutiu, né, o cenário atual da empresa e conseguiu entender exatamente qual era o tamanho do projeto. Segundo ponto, entendendo o escopo, qual era o projeto, foi feita a divisão dos papéis e responsabilidades, onde quem atuaria em cada ponto, e o que seria desenvolvido, o que seria realizado. O terceiro ponto foi feita a parte de dimensionamento da infraestrutura, e aí sim começou a parte de desenvolvimento, que começou com uma base muro, né, que a gente chama, que é o desenvolvimento da base analítica, a capacitação dos nossos usuários,
daí para assim começar a parte de criação dos indicadores e portais dentro da plataforma. Aqui eu acho que é um dos primeiros pontos, né, que eu acho que foi um dos sucessos desse projeto, né, que foi essa metodologia de implantação. Durante o processo de discovery, né, quando vamos um passo antes ainda, né, durante a avaliação, né, onde o negócio mostrou um pouco da sua necessidade, né, a gente tinha um certo nível de entendimento. E aí, quando se aprofundou dentro da metodologia de discovery, foi possível entender a fundo qual era o tamanho do projeto. E aí a gente descobriu que o projeto era bastante grande, porque envolvia uma gama muito grande de indicadores para serem desenvolvidos e implementados, e um volume bastante grande de dados. Foi aí que houve um trabalho junto com o fornecedor e a VEG de divisão dos papéis e responsabilidades, onde o grupo de trabalho entendeu que seria mais eficiente a gente dividir os esforços, onde a consultoria ficaria na parte bastante focada na parte de capacitação da nossa equipe interna. A TI seria responsável por definição das fontes de dados, né, da onde vêm os dados em cada um dos sistemas de origem, né, como eles estão dispostos. Foi contratado um parceiro, a Inaut, para fazer a parte de extração de dados desses sistemas fonte e gravação no sistema na base Muro, né? E por fim, a Soft, né, como nosso parceiro, fez a capacitação dos nossos key users dentro de cada uma das unidades para estes fazerem o desenvolvimento das suas regras de negócio e estruturação dos seus indicadores dentro da plataforma. Assim, a gente conseguiu disseminar o conhecimento primeiro, né, que é muito bom. Então a VEG com isso conseguiu adquirir know-how para prosseguir no desenvolvimento tanto do projeto quanto projetos futuros, né? E a gente conseguiu também dividir um pouco os esforços, já que apareceram, a gente vai ver no decorrer da apresentação, que o projeto se tornou bastante grande e complexo, devido às suas regras de negócio e seu volume de indicadores. Então, prosseguindo, aqui foi um pouquinho essa imagem resume um pouco da infraestrutura que a gente adotou para esse projeto. Tá? A infraestrutura consiste em, primeiro, né, os sistemas de origem, né? Nós mapeamos, então, como principal sistema de origem das informações é o nosso sistema ERP, que é o SAP, onde nós registramos a maioria das informações dos nossos processos. E aqui, para indicadores da qualidade, então, qualidade envolvida, né? Onde toda a cadeia começa com um registro dos defeitos internos, com registros no módulo QA, no módulo QM, das notas de qualidade, e também usamos outros sistemas, né, como sistemas de ensaios internos que capturam informações sobre detalhes de ensaios, resultados de testes realizados nos nossos produtos. Nós temos o Senior, que é o nosso sistema de RH, onde a gente tem a nossa estrutura organizacional montada, então a gente consome essa informação para poder estruturar melhor nossos indicadores dentro da estrutura organizacional do grupo. E tem um sistema inline que também é utilizado por uma das nossas unidades para registro de informações de produção. Tá? Então, basicamente, foram esses os sistemas de origem de informação que foram utilizados dentro do projeto KISS. Aqui, em segundo ponto, aparece o Inaut como a aplicação responsável pela parte de extração de dados, e todos esses dados extraídos são armazenados na nossa base Muro, que é um banco de dados Oracle, Exadata, então de alta performance, e esses dados dentro dessa base de dados são consumidos daí pelo SE Suite, para daí poder fazer as análises de dados, estruturação dos indicadores e tudo mais. E também a gente consome toda a parte de estruturação de segurança vem do nosso Active Directory, onde está estruturado todos os nossos usuários, quanto perfis de usuário, permissões de acesso, toda a estrutura dentro do grupo VEG vem dessa camada. Então, o SE também se conecta nessa camada para consumir essas informações prontas, para a gente não precisar ter retrabalho manual. Então, essa aqui é um pouquinho da infraestrutura que a gente adotou, né? Aqui eu destaquei em azul o processo feito pela Inaut, que é extrair os dados dos sistemas de origem e armazenar esses dados na nossa base Muro. E aqui em laranja estão os conectores já
nativos do SE Suite, que ele conecta a base de dados para poder gerar os seus indicadores, e o Active Directory, onde tem toda a parte de estruturação dos perfis de usuários e segurança. Toda essa infraestrutura está instalada no nosso data center da VEG, aqui em Jaraguá do Sul, usando máquinas virtuais, todo esse aparato de tecnologia para garantir a performance necessária na análise de dados que o projeto demanda. Tá? Então isso aqui é um pouquinho da arquitetura. Falando um pouquinho, vamos entrar um pouquinho na parte do banco de dados, que, na minha opinião, aqui é o segredo também, um dos segredos da aplicação, né? É estruturar bem essas informações para permitir tanto o consumo para a geração desses indicadores no projeto KISS, mas também propiciar essa expansão futura, atender outros processos e tudo mais, até mesmo ampliação no processo da qualidade. Então, essa aqui é um resumo da nossa base muro, tá? É uma imagem que eu tentei simplificar um pouquinho esse processo, tá? Para tentar demonstrar um pouquinho do trabalho feito. Essa base, ela foi construída em 3 camadas, tá? A primeira camada é a camada que a gente chama de dados de origem. É onde a gente faz a replicação dos dados dos sistemas de origem para nosso banco de dados analítico, para que a gente não fique consumindo as aplicações e denegrindo a performance delas. Então a gente faz uma replicação. Essa replicação é feita diariamente, trazendo os dados dos sistemas de origem para cá. Então nosso sistema é D-1. Então sempre que eu acesso o indicador, eu estou vendo o dia anterior desse indicador para trás. Nós temos um requisito de guardar 1 ano de dados aqui nessa camada, né? Então, essa camada eu consigo enxergar como é que está as informações de 1 ano para trás, tá? Então, esses dados são carregados nessa primeira camada, e aí esses dados são consumidos, na primeira camada, os dados são guardados as is, estão nas aplicações. A gente não faz nenhuma transformação na primeira camada. Isso é uma estratégia que a gente adotou para facilitar também a validação das informações. Caso a gente tenha alguma falha lá no final, no indicador, que dê um resultado diferente do que a gente está esperando, a gente consegue rastrear de forma mais fácil. Entender se o dado foi um problema de extração, foi um problema de transformação ou de apresentação na camada final. Tá? Então aqui a gente vem para a segunda camada. A segunda camada é a camada que a gente chama de transformação das informações, onde a gente vai consumindo os dados dos sistemas de origem e transformando em elementos para serem por afinidade. Então aqui eu criei alguns exemplos, por exemplo, as informações dos materiais, né, produzidos, que a gente produz, do nosso portfólio de produto, né? Então eu cruzo as diversas informações da camada de origem para já deixar pré-formatada essa informação, tá? Aqui nessa camada, assim como de ordens de produção, de operações de produção, apontamentos de produção, movimentação de entrada em estoque, estrutura organizacional, que a gente falou que vem lá do sistema de RH, né? As informações dos sistemas de ensaios e assim por diante, né? Então aqui é toda a camada onde a gente faz o cruzamento e compilação e deixa essa informação pré-formatada para daí serem utilizadas na terceira camada, que é a camada de análise, ou dos cubos, né, onde a gente formata os cubos de análise para as estruturas de negócio, que vão ser utilizados para os indicadores do nosso negócio, né? Então, por exemplo, aqui, para formar, por exemplo, análise de defeitos internos, né? Eu vou consumir várias informações da camada 2. Por exemplo, para o defeito interno, eu preciso saber qual é o produto, né? Informações do produto. Então, vão vir desse elemento aqui, que é os materiais, os produtos, né? Onde eu vou ter as características desse produto, as informações sobre ele, né? Também preciso saber do defeito interno, os registros de defeitos, né? Que vem lá do módulo QM do SAP. A gente tem lá qual é o produto que apresentou defeito, qual é o tipo de defeito, qual é a quantidade de defeito, onde aconteceu o defeito, todas essas informações sobre o defeito, né? Então a gente cruza aqui, né? Também vamos precisar estruturar esse defeito dentro da estrutura organizacional, onde é que aconteceu o defeito, de quem causou esse defeito, né? Quem identificou que esse defeito está acontecendo, né, na nossa estrutura organizacional. Então, dessa forma, a gente vai cruzando os dados da segunda camada e
criando essa terceira camada, que aí sim vai ser o nosso cubo de análise, tá? Então, basicamente, é essa estrutura que nós definimos para esse projeto, para a formatação, né, para a organização das informações, para daí sim esses cubos serem consumidos para formar, dentro das nossas análises de dados e para também alimentar os nossos indicadores gerenciais, tá? Aqui um pouquinho de números também, né? Aqui na primeira camada nós consumimos em torno de 42 estruturas de dados dos sistemas de origem, para formar em torno de 18 estruturas pré-processadas aqui na segunda camada, e a terceira camada a gente organizou elas por unidade de negócio, tá? Então nós temos 8 estruturas de dados para cada uma das unidades de negócio, que são 5, né? Então aqui essa foco em segmentar por área de negócio, por segmento de negócio da empresa, foi para também dar mais agilidade à análise de dados. Então, quando um analista, por exemplo, da WEG Motores, faz acesso à informação, ele está olhando só dados do seu segmento de negócio, tá? Então, aqui de forma resumida, tá? Para a gente entender um pouquinho das responsabilidades dentro dessa camada, dentro desse banco de dados, a gente tem a Inaut fazendo toda a parte de extração do sistema de origem e populando essas informações dentro da camada 1. E a gente tem daí, aqui, na segunda e na terceira camada, a gente usa uma função dentro do S-Suite, que é a função de materialização de dados dentro do módulo Analytics, onde a gente cria a análise do sistema e materializa ela, tanto na segunda camada quanto na terceira camada, reaproveitando dados da segunda camada. Foi também um dos estratégias do projeto, né? Quando a gente estava desenvolvendo, a gente viu que essa função ajudava muito na parte de organização das informações e deixar essas informações mais claras para reutilização, tá? Então, estratégia também do nosso projeto. Aqui, então, como a gente decidiu no projeto, então, a TI ficou responsável pelas definições, né, das origens, ajudar a estruturar a base muro, a nossa equipe de negócio foi capacitada para daí eles, né, que têm o domínio sobre as regras de negócio, fazerem a estruturação dos indicadores, as suas regras de negócio dentro de cada um dos indicadores e a sua forma de exibição. Tá? Então, esse aqui foi o fluxo de trabalho que foi utilizado pelas unidades de negócio. Então, basicamente, consiste na criação dos seus indicadores, criação dos seus subindicadores, estruturação das fórmulas dos seus indicadores, depois carga inicial desses indicadores. Então, como nossa base de dados era de um ano para trás, os dados históricos foram carregados para a plataforma através de interface de carga, tá? Via Excel pelo próprio usuário de negócio. Configuração das suas visões, dos seus subindicadores, estruturação dessas fórmulas, dos subindicadores para alimentar, né, dentro do sistema. Depois a configuração do perfil de visualização, que é como esse indicador ia ser exibido. A criação dos mapas estratégicos, que é uma forma também de exibição dos seus indicadores mais estratégica para o negócio. E depois a definição e criação dos seus portais de indicadores que iam ser exibidos para as áreas de negócio. Tá? Todo esse trabalho foi feito pelos analistas de negócio, com o apoio, claro, da consultoria, com o apoio da TI interna da empresa. Tá? Aqui um pouquinho, então, dos indicadores, né, criados pelos nossos analistas de negócio. Na primeira etapa, que era a estruturação dos indicadores e subindicadores, que dentro da plataforma da Soft Expert os scorecards dentro do módulo de desempenho, aqui então foi uma estratégia definida pelo projeto que para um indicador a gente também deveria informar, por exemplo, se esse indicador era uma divisão de duas informações, por exemplo, índice de reclamação de campo aqui da fábrica 1, né, por exemplo, ele é formado, né, pela quantidade de defeitos dessa fábrica dividido pela quantidade faturada por essa fábrica, tá? Então, esse é o índice de reclamação de campo da fábrica 1, por exemplo. Então, a gente definiu que, para formar esse indicador de índice de reclamação de campo da fábrica 1, deveria ser criado um subindicador para mostrar a informação da qual é a quantidade de defeito registrado para a fábrica 1
através das notas de qualidade registrada pela assistência técnica, né? Então, e qual foi a quantidade de itens que essa fábrica faturou também, né? E aí, dividindo a quantidade de defeitos pela faturada, a gente forma esse indicador. E também pelo próprio mapa estratégico e pela formação do indicador, a gente consegue facilmente rastrear essas informações mês a mês, tá? Então, aqui é um pouco do volume de indicadores, né, que foram gerados, né? Foram criados mais ou menos, foram criados 497 indicadores e deu um total de 1.094 subindicadores para 5 unidades de negócio. Aí aqui a gente tem um pouquinho da informação para cada uma das unidades de negócio do grupo, tá? Então foi um volume bastante grande de indicadores, né? A gente criou cada unidade de negócio, a gente criou um scorecard, onde foram estruturados aqui dentro a árvore de indicadores e subindicadores de cada uma das unidades. Ok? Segundo passo, né? Tem todos os indicadores, toda a árvore de subindicadores criados. Os analistas de negócio foram estruturar, né, as suas visões para alimentar cada um dos subindicadores lá no módulo de desempenho. Então, esse subindicador que foi criado lá no módulo de desempenho, ele consome dados que são estruturados no módulo Analytics. E no módulo Analytics, o nosso Key User, ele tem acesso a uma visão similar a essa daqui, que é de um BI, né, que é a bem clássica de BI, onde o analista ele estruturava a sua regra com campos, né, com dimensões, com valores, medições e com filtros, onde chegava ao seu valor. Ok, esse é o valor que vai alimentar, que define a regra de negócio para alimentar o subindicador de, por exemplo, que a gente estava vendo, de defeitos de campo da fábrica 1. Então ele definia todos os filtros aqui, alimentava essa informação, avaliava, estava tudo certo, salvava essa visão aqui com um determinado nome, e essa visão, por sua vez, era consumida lá pelaquele subindicador para alimentar automaticamente essa informação mês a mês do indicador, tá? Então, aqui é um pouquinho de como, para mostrar a interface também utilizada pelo nosso analista de negócio, é bem alto nível mesmo, né? Onde ele pode criar fórmulas, criar lógicas, criar condicionais, funções matemáticas e carregar informações de outros módulos, né? Aqui é um exemplo, ó, onde está sendo criado carregada a informação de um subindicador, onde o analista de negócio ele carregou dentro de uma variável chamada custo aqui, ó, uma informação que vem lá de uma visão que ele criou no módulo Analytics, tá? Então aqui mostra esse carregamento dessa informação. Ele criou uma condicional para daí sim dar esse retorno com a regra de negócio dele de tratamento de informação e retornar para esse subindicador qual era o valor que deve ser alimentado em cada um dos meses, né, de acordo com a parametrização desenvolvida no subindicador. Tá? Então aqui eu queria mostrar um pouquinho que é um dos pontos que a gente achou bastante interessante durante o projeto, porque como nosso analista de negócio, a maioria é técnico, é engenheiro, então ele teve uma facilidade bastante grande em desenvolver suas lógicas dentro da plataforma. Tá? Então, configuradas suas fórmulas, né, o nosso Key User conseguia montar o seu indicador, por sua vez. Então aqui é um exemplo de um indicador, onde a gente está vendo aqui o custo da não qualidade, né, de uma determinada área, onde tem os dois subindicadores, né, o custo da não qualidade, o ROL, aqui nessa regra de negócio, tá? Onde aqui está mostrando um pouquinho do gráfico, esse gráfico é em percentual, mostra uma relação de dois subindicadores, né, e mostra também uma visão que a VEG está bem habituada a acompanhar, que a visão, primeira parte do gráfico mostra o acumulado dos últimos 2 anos e do ano corrente, né? E aqui o detalhamento desse indicador mês a mês, né? E acompanhando a meta. Então, consegue demonstrar, por exemplo, está verde esse indicador, porque está abaixo da meta, aqui indica qual é a direção desse indicador, né? Aqui quanto menor, melhor. Então, como está abaixo da meta, está bom esse indicador. E aqui também mostra o ano, né? O acumulado do ano corrente, que está também abaixo da meta, então isso indica que está bom. Ok? Então aqui um pouquinho da visão do indicador. Então isso aqui foi montado para os 497 indicadores pelas respectivas áreas de negócio, onde estruturaram cada um dos indicadores gerenciais acompanhados. Tá? Depois de estruturar todos os seus indicadores, todas as suas análises lá no módulo Analytics, os usuários começaram a montar
sua visão, né? Como é que é a apresentação desses dados. E aí, essa apresentação, a grande maioria das áreas criaram portais específicos, né? Onde eles resumiam suas informações conforme eles já estavam acostumados a apresentar. Então aqui, por exemplo, essa unidade, ela criou um mapa estratégico, onde ela mostra seus principais indicadores logo que o usuário entra no portal. Então ele consegue interagir com a informação, com um detalhamento um pouquinho maior no menu lateral, né? Então consegue ver se está vermelho, está verde, né? Como é que está de acordo com a regra estabelecida para cada um dos indicadores. E aí depois ele vai navegando na informação em outros portais, com mais detalhamento, menos detalhamento, de acordo com a estratégia de cada uma das áreas de negócio. Tá? Então aqui um exemplo, né? Olha, o indicador seria melhor se estivesse abaixo da meta, então se está fora da meta, então aparece em vermelho, né? E assim por diante. Detalhamento de forma tabular nos portais, né? Aqui portais de links para mostrar informações detalhadas de determinada área, né, específica. Aqui mais detalhamentos, né? Aqui um portal onde o usuário mostrou o indicador gerencial e mostrou também detalhamentos dessa informação no módulo Analytics, então ele pode interagir com essa informação dentro do próprio portal, filtrando e interagindo com os demais gráficos, né? Onde ele está detalhando as informações do indicador gerencial. Tá? Então, aqui é uma página em branco, onde cada uma das unidades de negócio montou a sua estrutura de visualização das informações, tá? De acordo com como é a linguagem dentro da área de negócio. Como nossas áreas são bastante distintas, né? Tem a fabricação de motores, tem o produto da automação, tem o produto da VEG Energia, tem o produto da VEG Transformadores, da VEG Química, são linhas de produtos diferentes, então a linguagem também, dentro de cada um desses segmentos de negócio, é um pouco distinta, apesar dos pilares serem o mesmo. O pilar continua sendo custo não qualidade, o índice de defeito interno e o índice de defeito de campo. Tá? Um pouquinho dos resultados, então, que nós tivemos, né, até o momento. Então, a gente, foi claro, notório, a redução no tempo para a obtenção da informação. Então, antigamente, nós gastávamos a estimativa lá de uma das unidades de negócio, era aproximadamente 600 horas, para extração dos dados e compilação desses dados nas planilhas, as planilhas eletrônicas que eles tinham, a planilha de Excel, com esse modelo já formado, então 600 horas por mês. Hoje é automático, então não existe esse tempo, né? Esse tempo caiu a zero. O analista chegou na mesa dele, sentou, abriu a plataforma, o dado já está lá compilado do dia anterior. Então esse tempo reduziu a zero mesmo, não tem mais tempo de extração e obtenção de dados, isso está automatizado na plataforma, né? Eliminação de erros na transformação e análise de dados, então, como existiam várias planilhas, né, então se um usuário cometesse um erro em uma das planilhas, ao agregar essas informações para as planilhas que eram utilizadas em níveis superiores, esse dado vinha incorreto. Então aqui eliminou esse erro, porque a fórmula foi desenvolvida lá no subindicador, que extrai o dado da fonte, que está automatizado com o sistema de origem, né? Então a gente elimina esse erro. Se houver um erro, é um erro no processo de extração, né? Um erro no processo de transformação. Porém, a regra já está validada pela estrutura de negócio, né? Criação de novas análises de dados, então como o analista não perdia mais tempo, né, não despendia mais tempo em gerar todo mês aquela análise, ele pôde dedicar mais tempo a estudar aqueles dados que ele tinha na mão. Então conseguiu fazer novas analogias, novas avaliações, que também geraram oportunidades de melhoria de negócio, dos processos, né, internos. Então situações, vários feedbacks de área de negócio dizendo, pô, isso aqui eu não enxergava antes, agora eu estou enxergando, estou podendo atuar, estou podendo melhorar. Então esses são os feedbacks que a gente tem recebido da área de negócio. E o maior número de usuários interagindo com essa informação, porque antigamente essa informação era distribuída por e-mail, através de cadernos de indicadores, através de murais, através de a página do SharePoint, onde eram publicadas essas informações, diretórios de rede, né? Hoje tem uma plataforma com os portais onde os usuários têm acesso a essa informação, né? Então, hoje a gente consegue também mensurar quem está interagindo ou não com essas informações.
Então, basicamente isso. Então, a gente está percebendo muitas oportunidades. E também existem oportunidades, né, surgindo diariamente, né, para outros processos de negócio. Tá? Então, isso aqui é um pouquinho dos resultados de forma parcial que a gente tem obtido, né? E um pouquinho dos nossos próximos passos, o que nós estamos almejando, né? O que está já aparecendo de demanda. Então, integração em novos processos na plataforma, né? Então, alguns processos que já estão demandando a área de PCP, a área de DQF, que é o Departamento de Qualificação de Fornecedores, Desenvolvimento de Fornecedores, a área de assistência técnica também já teve contato com a plataforma, também já estamos estudando alguns projetos com essas 3 áreas e outras áreas que estão aparecendo, né? Então, outro passo que a gente já está tomando é a disseminação do conhecimento internamente dentro da nossa área de TI para a expansão do uso da plataforma. Então, criando outros analistas como eu, de TI, para poder aumentar o nosso braço de expansão do projeto internamente. O modelo que a gente adotou de dados também já foi desenhado pensando nessa expansão, onde na primeira camada a gente pode estar agregando novas estruturas de dados e criando a segunda e a terceira camada de forma fácil, né? Então, por isso que também os próximos processos já tem, por exemplo, o PCP, né? Alguns indicadores avaliam a quantidade de defeitos pela quantidade produzida. Então aí a gente já usa parte de informações que o PCP precisa, que é controle de produção, né? Quanto foi produzido em tal mês, tal período, tal local, né? Então a gente já está estudando com eles o que já está pronto para só capacitar esses analistas dessas áreas de negócio para estruturar seus indicadores e o que a gente precisa fazer um change, né? Aprimorar as estruturas já existentes de dados ou criar novas estruturas de dados para implementação desses processos internamente. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, um pouco do nosso projeto de implantação, que está vindo aí pelo futuro, os novos desafios. Agradeço a oportunidade de estar aqui colaborando e dividindo um pouquinho do conhecimento que a gente teve nesse período. Agradeço, então, essa oportunidade. Fica aqui o meu contato, para caso tenha alguma dúvida, fiquem à vontade de mandar um e-mail, entrar em contato via Skype. Meu nome é Luiz Gustavo e muito obrigado novamente. Tchau, tchau. Obrigado, Luiz, pela apresentação e, em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, entre em contato através do e-mail do apresentador. Visite nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para excelência na gestão, aprimoramento de processos de negócio, conformidade regulamentar e governança corporativa. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.